Moção 3288, comemorativa ao Dia das Nações Unidas, celebrado em 24 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3291, comemorativa ao Dia do Dentista, 25 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3296, comemorativa ao Dia do Servidor Público, 28 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3297, congratulatória à nadadora Miriam Bittencourt, da equipe de natação PCD da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, pela obtenção da medalha de prata na segunda etapa de natação PCD, realizada em Porto Alegre. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3298, congratulatória à Associação dos Médicos de Jacareí, na pessoa do Dr. Celso Abrão, presidente da entidade, e aos médicos do município pela oportunidade da data que lhe é dedicada, 18 de outubro, Dia do Médico. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção congratulatória aos judocas Raíssa Rodrigues Gonçalves, respectivamente, campeã e vice-campeã do Campeonato Paulista, disputado no último dia 5 de outubro na cidade de Mogi das Cruzes, e aos judocas Rafael, Rafa e Felipe, campeões gerais na etapa do circuito Xi'an, ocorrida na cidade de Caçapava no dia 6 de outubro próximo passado. Moção 3303, congratulatória ao judoca jacariense Kennedy Gustavo Nogueira Silva pela conquista do título de campeão da categoria ligeiro nos Jogos Internacionais Juvenis Pan-Americanos, disputados de 11 a 20 de outubro corrente em Buenos Aires, Argentina. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3304, comemorativa ao Dia do Médico, 18 de outubro. Autores, Edinho Guedes e José Francisco. Moção 3306, congratulatória ao presidente da Associação Municipal de Futebol, na pessoa do senhor Fernando Oliveira Nessi, o Japa, pela organização do 5º Campeonato Jacariense de Futebol Amador, cuja final foi disputada entre os times do Esporte Clube Cantareira e Esporte Clube Parque Meia Lua no dia 20 de outubro corrente no campo do Clube Ponte Preta. Autores, Valmir do Parque Meia Lua e Paulinho do Esporte. Moção 3307, congratulatória à diretoria, ao técnico e aos jogadores do Esporte Clube Parque Meia Lua pela conquista do título de campeão do 5º Campeonato Jacariense de Futebol Amador, com vitória sobre o Esporte Clube Cantareira pelo placar de 3-1, em excelente partida ocorrida no dia 20 de outubro próximo passado. Autores, vereadores Valmir do Parque Meia Lua e Paulinho do Esporte. Moção 3308, congratulatória à diretoria, ao técnico e aos jogadores do Esporte Clube Cantareira pela conquista do título de vice-campeão no 5º Campeonato Jacariense de Futebol Amador, em excelente partida ocorrida no dia 20 de outubro próximo passado. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3212, congratulatória à cantora jacariense Marisa Orrache pela seleção da primeira fase no programa The Voice Brasil, exibido pela Rede Globo de televisão no dia 17 de outubro próximo passado. Autores, Maurício Raca e Fernando da Ótica. Moção 3313, congratulatória ao atleta Leonardo Zanuto por sua ativa participação nas muitas vitórias do bicicross de Jacareí, que completa 30 anos de história. Autor, vereador Maurício Raca. Moção 3317, congratulatória aos alunos e à direção da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Vilela pelo brilhante evento musical em homenagem aos professores e pela apresentação realizada no Educa Mais, Espaço Santo Antônio, em 20 de outubro próximo passado. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 3320, congratulatória à Escola Senaic, Centro Nacional Integrado de Cursos, com cumprimentos especiais aos seus alunos, professores e funcionários, pela brilhante campanha social de arrecadação de alimentos, denominada Atitude Solidária. Autoria, vereador Itamar Alves. Moção 3321, congratulatória à jacariense Rilane da Silva Aguiar, atleta profissional de futebol de campo da equipe do Ferroviária de Araraquara, que se consagrou campeã paulista 2013 por sua convocação para a Seleção Brasileira de Futebol em 14 de outubro próximo passado. Autor, vereador Itamar Alves.
Não tem mais moções, senhor presidente. Solicito então que sejam lidos os requerimentos. Requerimento 3290, Agência Nacional de Águas, ANA, solicitando informações sobre a autorização para a construção emergencial da barragem do Rio Paraíba do Sul, junto à ponte Nossa Senhora da Conceição, em Jacareí, São Paulo. Autor, vereador Edgar Sasaki. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3300 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a colocação de placa que determine a parada no acostamento da rodovia Nilo Máximo, na pista no sentido centro-bairro, quanto da conversão à esquerda para acesso à Rua Machado de Assis, na Vila Zezé, neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3302 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas no bairro Balneário Paraíba, especialmente nas proximidades dos números 342 e 348 da Rua Danúbio, de modo a combater o tráfico e o uso de drogas e bebidas alcoólicas, inclusive por menores, bem como para que sejam tomadas as providências necessárias com relação ao volume excessivo de som, que vem prejudicando sobremaneira a tranquilidade dos moradores locais. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3309 ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências para a instalação de uma escola estadual na região do Residencial Santa Paula, neste município. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Por favor, eu gostaria de ler na íntegra, por favor. Pois não? Só aguardando chegar nas minhas mãos. – 3309. Obrigado. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao governo do Estado de São Paulo, solicitando providências para a instalação de uma escola estadual na região do Residencial Santa Paula, neste município. A medida é necessária em virtude da grande demanda por vagas, em decorrência dos populosos bairros Rio Comprido, Santa Paula e Vila Branca, os quais vêm apresentando crescimento acentuado. Deste modo, respeitosamente, recorremos aos préstimos do Governo do Estado de São Paulo e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3314 à Presidente da República e aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, solicitando empenho urgentes e providências para que, já nas próximas eleições, seja utilizado o processo de votação convencional por cédulas. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Apenas pontuar aí o requerimento. Novo vereador, colocar o requerimento em votação, mas assim, se eu entendi bem, o senhor está sugerindo para que o voto não seja mais digital, volte a ser o voto impresso? Desculpe, senhor presidente, eu estava vendo umas anotações aqui, mas esses requerimentos são 3, pelo que o senhor falou agora, são 3 que são endereçados ao presidente da República, presidente da Câmara Federal e ao Senado. Mas o objeto... O objeto é que se volte, eu até vou falar sobre isso hoje na tribuna, que é justamente o voto hoje eletrônico, ele é passivo de manipulação. Então eu estou dando a sugestão para que se retorne como era antigamente, com papelzinho impresso. Senhor presidente, pela ordem. Maurício, com todo respeito a vossa senhoria, que o senhor sabe que eu a tenho, mas eu vou votar contra esse requerimento, porque o Brasil
É um país respeitado mundialmente pelo sistema eleitoral implementado há bastante tempo. Eu acho que em alguns momentos a cédula existe quando há problema nas urnas eletrônicas. Voltar ao passado na questão eleitoral é tirar o mérito que nós temos mundialmente por ser reconhecido como um dos países mais bem equipados para a eleição no mundo. Tanto que os Estados Unidos tentou nas últimas eleições copiar o nosso modelo e vai continuar tentando para que não haja problemas na eleição. Não, concordo sim, não, vereadora, só quero acrescentar que a informação que eu tive é que os Estados Unidos, os americanos vieram aqui justamente para aprender o nosso sistema eletrônico e não implantaram lá porque eles verificaram que poderia ser manipulado. Foi matéria, inclusive, do jornal O Vale, essa semana, falando sobre justamente que a urna eletrônica ela é passiva de ser manipulada. Como também existe no Facebook algumas matérias que eu tenho visto a respeito de professores de renomados que mexem com isso e eles declararam que o voto, a urna eletrônica, é passivo sim de manipular. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, vereador, em função o que eu tenho visto, né? Justificado. Então, na justificativa de volta, a vereadora Ana. É só para falar para o vereador Maurício, então tem que arrumar um terceiro, porque o voto impresso também sempre foi comentado, por exemplo, de manipulação também, né? Que as pessoas ficavam até atrás das pessoas contando um por um, nos clubes, né? Que depois no final da eleição vão para lá. Então acho que tem que pensar uma terceira opção. Então, requerimento em votação. Senhor presidente, pois não? Nós temos que entender que a nossa era é uma era tecnológica. Nós estamos entrando numa fase aí que a informação ela vai ser tudo via informática. E nós voltarmos lá para trás, né, nobre vereador, respeito o nobre vereador, até porque pelo tempo de casa que o vereador tem, o vereador conhece muitas coisas mais do que muitas das vezes a gente. Mas como nós mexemos com informática, nós entendemos que essa era, ela vai ser a era do futuro. Então tudo vai ser agora informatizado. Então é uma coisa complicada, né? Senhor presidente, para justificar o voto, eu quero me mostrar favorável ao vereador Maurício Raca, até porque existem denúncias de alguns deputados, né, que isso está postado na internet, tá? Que alegando que realmente há, vamos dizer assim, falcatrua nisso, né? Então, por que a justiça também não foi para cima desses que estão denunciando, promovendo a verdade? Enfim, eu acredito que nesse mato tem coelho, né? Então, fica o meu voto favorável ao nobre vereador, ao requerimento dele. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos contrários. Próximo requerimento. Nossa, até perdi o rumo aqui. Ressaltar aí uma colocação importante que esse debate nos trouxe assim. Todo requerimento aprovado, ele não vai em nome do vereador, ele vai em nome da Câmara Municipal de Jacareí. Então, é um requerimento do Legislativo de Jacareí. Não é só do autor. Diferente do projeto de lei, o requerimento que nós mandamos para a instituição, ela vai em nome da Câmara de Jacareí. Requerimento 3316, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando que proceda o estudo técnico para a iluminação pública do trecho da rodovia Geraldo Scavone, compreendido no município de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3318 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando rondas ostensivas no conjunto 1º de Maio. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3319, ao DR, Departamento de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o nivelamento do acostamento da rodovia Geraldo Scavone, na altura do quilômetro 100, no bairro Rio Comprido, neste município. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3324, a EDP Bandeirantes Energia S.A. solicitando a troca de lâmpada quebrada em poste da rua Lourenço da Silva, ao lado do número 622, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3323, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, solicitando providências para a entrega de correspondências no Jardim do Marquês, neste município. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3325, a EDP Bandeirantes Energia S.A. solicitando a troca de lâmpada quebrada em poste da rua Lourenço da Silva, ao lado do número 502, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimentos. Solicito então que sejam lidos os pedidos de informações. Pedido de informação 3294, refere-se ao andamento das obras do Turi. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 3295, refere-se à existência ou não de cronograma para a pintura de faixas para a travessia de pedestres defronte dos templos religiosos que especifica. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, por favor, você podia ler na íntegra para a gente, por favor? Solicito que a primeira secretária faça a leitura na íntegra do pedido de informação. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Tendo em vista os ofícios enviados ao Departamento de Trânsito, solicitando a pintura de faixas de pedestres defronte dos templos religiosos localizados no Parque Meia Lua, a saber, Igreja Católica na Avenida Taqueuota, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém e Igreja Evangélica Deus é Amor, respectivamente, defronte do número 473 e do número 1036 da Avenida Lourenço da Silva, Igreja Universal, defronte ao número 564 da Avenida dos Migrantes, a Igreja Congregação Cristã, defronte ao número 622 da Rua Arthur Cesarino, e considerando que tais solicitações foram motivadas em decorrência do grande movimento de pedestres em frente aos referidos locais nos dias de realização de cultos, qual é a previsão de implantação de faixas de pedestres defronte dos aludidos templos? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Senhor presidente, só para justificar o voto, é interessante como a gente vê aqui quantos pedidos de pintura de faixa, pintura de marcação nos cruzamentos, de pare, tudo apagado. Poxa vida, vamos acordar, vamos fazer uma pintura legal na cidade. Eu não entendo, é tão caro fazer isso. Então fica a minha justificativa aqui do voto favorável. Pedido de informação em votação. Só justificando o voto, senhor presidente. Parabéns, viu, Fernando, pela sua colocação. É muito interessante porque a cara da cidade é feita de, às vezes, pequenas coisas para deixar ela bonita. Como nós falamos até da margem do rio, né? Do Paraíba, deixar bonito, revitalizar. Como é também
As placas, o custo é pequeno, é só ter planejamento. As placas, faixas, isso é um processo que é aquilo que eu sempre falo, o arroz com feijão, é o dia a dia, o prefeito tem que fazer. Meu voto é favorável. Senhor presidente, também quero justificar meu voto e dizer que nós, falo pela bancada, nós também entendemos essa necessidade, sabemos que isso é importante, temos cobrado através dos meios que são colocados à nossa disposição, que são as indicações e são os ofícios. Mas o pedido de informação, ele quer saber de um cronograma. E aí eu digo o seguinte, como que você vai dar um cronograma de alguma coisa que pode ser alterada? Então, não existe um cronograma para esse de trabalho. Eu acho que a ferramenta mais adequada seria a indicação e seria o ofício. Portanto, eu acho muito difícil, se eu estivesse no lugar de secretário, eu teria dificuldades para responder esse questionamento. Portanto, eu sou contrário. Por favor, eu gostaria até de conversar com o Arilton. É assim, se for para a gente Pela ordem, o nobre vereador, a justificativa de voto é uma vez só. Não existe debate de pedido de informação. O senhor já fez a justificativa de voto? Eu não fiz. Esse não. Do pedido de informação, não? Não, esse não. Não é o pedido das faixas? Mas eu não fiz. Eu mandei ele na íntegra. Leu na íntegra, verdade. Então, é o seguinte, se for para me levar para o secretário, eu tenho que marcar com o secretário. Aí não dá, porque tem que marcar, 1 mês, 2 meses. E quem está pedindo isso aqui são as igrejas na hora que sai o culto. É muito carro, moto. Agora, a vontade de vocês. Eu acho que a gente está votando certo para as igrejas na hora do movimento. Senhor presidente, justificando o voto também, eu gostaria de estar parabenizando o vereador Valmir por essa iniciativa, porque não podemos esquecer que em Jacareí nós temos aquele programa Faixa Cidadã. Então, é super importante manter essas faixas pintadas. Então, meu voto desde já é favorável. Eu quero também já aproveitar esse momento e dizer que a comunidade da Nossa Senhora do Guadalupe também enfrenta esse tipo de problema. Quando a missa acaba, você entende? Não tem uma faixa de pedestres, um semáforo ali para o trânsito, para que eles possam ter acesso, retornando em suas casas. A gente já pediu isso várias vezes e não conseguimos nada por enquanto. Na Avenida Anésia Ruston, que liga lá Moisés Rusto até o Jardim das Indústrias. Senhor presidente, quero também justificar o voto. Quero ressaltar mais uma vez as falas aqui do novo vereador Arildo, que nós não somos contrários, nós achamos que em vários momentos, em vários locais, necessitamos de um reforço na pintura, sim. Mas é que a gente tem que se ater ao pedido. E nós não podemos aqui interferir nas atribuições do executivo. Aqui nós estamos querendo trabalhar para a prefeitura, nós estamos querendo estabelecer um cronograma de serviço da prefeitura. Fica muito complicado. Eu fui secretário, a Rose foi secretária, o Arildo também. Nós sabemos, até o Sazak e acho que o Maurício, a gente sabe da dificuldade quando a gente tem que obedecer um cronograma. Então esse pedido é inviável, por isso que eu sou contrário. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Senhor presidente, não deixaria de, desculpe em cortar, mas eu creio que eu falei antes de terminar. Eu gostaria de salientar aqui, se eu colocar o tempo, salientar aqui o seguinte. Tendo em vista os ofícios enviados ao Departamento de Trânsito solicitando a pintura de faixa de pedestre de fronte aos templos, aqui ele fala de ofícios que foram mandados. E até então eu tinha lido e não entendi o que estava falando aqui. Então, pelo jeito do pedido de informação aqui, ele fala que foi mandado os ofícios. Eu creio que o departamento tem que dar uma explicação, sim. Pensando aqui comigo agora, tem que dar uma explicação, porque afinal de contas tem um fluxo de pessoas ali contínuo. Ia votar contrário, ia rejeitar, mas mudei o meu voto, porque o PRB, como eu falei nessa casa, ele tem uma posição que quando se fala de pessoas, um fluxo de pessoas, nós temos que respeitar. Então eu vou ser favorável, vou mudar minha opinião agora, ser favorável a esse pedido de informação, até porque é de responsabilidade do município
dar uma posição e eu vou cobrar a respeito disso também. Os vereadores que forem favoráveis a permanecer na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por 7 votos favoráveis e 6 contrários. Pedido de informação (3299) refere-se à destinação do esgoto do Jardim Panorama e do bairro Estância Porto Velho. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis à permanência na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado sem voto contrário. Aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 3311 refere-se à administração das creches municipais. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis à permanência na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 3315 refere-se à última execução do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos em diversas vias do Jardim Paraíso. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Por favor, eu gostaria que lesse na íntegra. Por favor. 3315. Senhor presidente, só pela ordem, queria só pedir aos vereadores, quando quiser que eu leia, né, me avise com antecedência, por favor, tá bom? Obrigado. Pedido de informação. A respeito do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos executado através da contratação da empreiteira Firpave, construtora e pavimentadora S.A., em diversas vias do Jardim Paraíso, e considerando a inobservância quanto à execução das obras de infraestrutura, como a falta de galerias para águas pluviais e de bocas de lobo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Tendo em vista que a pavimentação foi executada sem a prévia construção de galerias para águas pluviais, sendo parte destas obras iniciadas pela supracitada empreiteira e concluída através de mão de obra e equipamentos da municipalidade, desejamos saber se a execução das referidas obras foi fiscalizada por engenheiro ou fiscal do quadro de servidores do município. Caso positivo, qual o nome do funcionário? No caso de fiscalização da execução das obras ter sido feita por funcionário da própria empreiteira, qual o nome do referido funcionário? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis... Senhor presidente, para justificar o meu voto, por favor, eu acho válido o pedido do vereador Valmir, porque quando se trata de obras, enfim, quem está administrando a obra, as empreiteiras, eu acho que é muito importante o vereador ter essas informações. Fala-se muito aqui que quando a gente pede informação, a gente vai dar trabalho para o prefeito, vai, enfim, mobilizar um departamento da prefeitura, mas nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos de ter os mínimos detalhes, que nós estamos aqui como fiscalizador. Então, para justificar o voto, meu voto é favorável. Senhor presidente, também gostaria de justificar meu voto e dizer que eu sou favorável a esse pedido de informação do vereador Valmir, porque é um pedido que tem consistência, que ele realmente tem fundamento e vai trazer informação importante para esclarecimento da população. Nós não temos problema de dar trabalho para a prefeitura, que às vezes acho que o vereador não tem o que fazer e fica inventando umas coisas aí que ele pode conseguir sem utilizar o sistema. Esse pedido do Valmir aqui eu acho extremamente coerente, por isso nós somos favoráveis. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado sem voto contrário. Senhor presidente, gostaria de pedir a recontagem do pedido de informação 3295. Eu acho que houve um equívoco aí, por favor. Sim. Só para lembrar, eu mesmo vou conduzir aqui a votação. Então, 3295 refere-se à existência ou não do cronograma para a pintura de faixas para travessia de pedestre de frente aos templos religiosos, o que foi lido aqui. Então, nós vamos fazer a votação novamente. Pedido de informação 3295
9395 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu desempato 7 contrário. Então o pedido foi rejeitado por 7 votos contrários. Não há mais pedidos de informação, senhor presidente. Não havendo mais pedido de informação, solicito então que sejam lidos os votos de pesar. Presidente, tem vereador aí que vota 2 vezes. Na outra vez votaram favorável, agora votaram o contrário. Nobre Tem que vereador, prestar atenção nesses Pela vereadores. ordem, senhor presidente. Olha, nós temos a TV Câmara para isso. E eu, particularmente, não vou aceitar mais esse tipo de comentário, porque parece que a gente está brincando aqui nessa casa. Por favor. Então nós temos a TV Câmara, e se tiver provado que tivemos os 6 votos aqui, eu gostaria que tivesse uma atitude, porque parece que aqui Por a gente está favor. brincando aqui nessa casa. Por favor, Senhor eu presidente, não falei, você não é pela presidente ainda. pela o ordem. presidente é Dínio Guedes. pela ordem, Ele é o ordem, presidente. gente. Agora você não é presidente, que você tem que pôr o bico no meio. Prezados vereadores, pela ordem. O regimento interno, ele Você não é prevê você a não é faculdade presidente? de Tem 2 qual... presidentes na Câmara? Nobre vereador, por gentileza. Não, tudo bem. Por gentileza. O regimento interno da casa prevê a possibilidade a qualquer vereador de solicitar a recontagem de voto. Foi solicitada a recontagem de voto e foi corrigido o equívoco. Só isso, está dentro do regimento, não houve nenhum fato fora do que está previsto aqui. Tá? Então só foi isso. E sempre, qualquer vereador que tiver dúvida de qualquer votação, tem a prerrogativa de solicitar à mesa, o presidente, para que seja feita a recontagem de voto. Foi isso que aconteceu. Não, eu concordo com você, mas ele também não podia estar falando. Mas vamos lá, gente. Vamos seguir essa Tá sessão. bom, vamos lá. Senhor presidente, agora votos de pesar. Pelo falecimento de Glória de Jesus Nascimento, formulado pelos vereadores Ana Lino e pastor Rogério Timóteo. Pesar pelo falecimento de Antônio Arcângelo Lourenço, formulado pela vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Filomena Maria da Silva, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Odair Leal da Rocha Júnior, o Peixinho, formulado pelos vereadores Maurício Raca, Valmir do Parque Meia Lua, Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Clodomiro Correia de Toledo, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Eu quero, nobre presidente, com licença, tá? Eu gostaria aqui de fazer também uma moção de pesar, Rose, pela morte do ex-prefeito de Santa Branca, Peixinho. Já falou aí? Então me desculpa, tá? Mas como eu não ouvi, estava conversando. Mas consta, aqui. Vossa Senhoria, como coautoria também. Tá ok. Então, Fica registrado na ata. Tá muito agradecido pelo esclarecimento Então, desse equívoco da minha parte. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente 1 minuto de silêncio.